antes de mais quero cumprimentar-vos, agradecer a gentileza deste desafio que a educação me fez a propósito das emoções. Em primeiro lugar, eu gostava que ficasse claro que as emoções são tão naturais como a sede. E, portanto, porque estamos vivos, temos emoções, o mais saudável que se possa imaginar. Mas há aqui um pormenor que eu acho que é importante e que me fez dizer à educação, sim, eu vou falar disso convosco, que é, nós estamos num mundo um bocadinho diferente. Um mundo em que temos cada vez menos crianças. Os pais são pais cada vez mais tarde do que a priori talvez lhes desse mais capacidades para serem pais, mas depois nem sempre acontece isso. Os pais vivem em famílias muito nucleares, não vivem naquelas famílias muito alargadas, com avós, tios, primos, toda a gente a misturar-se, com vários irmãos. As crianças têm cada vez menos irmãos e, portanto, os pais estão cada vez mais em cima dos filhos em relação a tudo. Eu acho que até demais. Às vezes passam a vida a monitorizar tudo o que fazem por redes sociais, por ateliês, por webinars, por coisas do género. E, portanto, a informação técnica sobre a informação técnica, isso às vezes prejudica-os. E prejudica-os porquê? Porque as crianças saudáveis têm birras, ou seja, têm uma emoção a que se chama raiva, como sabem, ficam tristes, como todas as crianças saudáveis, e os pais acham que, porque são bons pais, as crianças não podem estar tristes, etc. E sem se darem conta, os pais estão muito em cima das emoções dos filhos. Eles não têm como não as experimentar, mas muitas vezes os pais atravessam-se e não os deixam sentir a emoção, reconhecê-la, identificá-la, para que depois lhe possam dar um nome e que para que a seguir depois possam conversar um bocadinho com ela. E, portanto, quando uma emoção sai fora do sítio, os pais atalham e tentam responder pelos filhos, e os pais, na sua bondade, nem imaginam o quanto isso faz mal. Porquê? Porque quanto menos as crianças experimentam as emoções, mais ficam aflitas de cada vez que as sentem, sendo que, volto a dizer, é de repetir isto muitas vezes, desculpem, vão repeti-las, essa experiência vai ser repetida imensas vezes ao longo da vida. O que é que faz muitas vezes quando eles têm determinadas emoções? Não as experimentam, ficam aflitos. Naquele registro, está-se a passar alguma coisa dentro de mim, eu não percebo o que é que isto é, se calhar experimentei vezes de menos uma coisa como esta, tenho medo que isto seja como uma espécie de fenómeno sísmico, vira-me do avesso, ainda uma bala, ainda desmorono por aqui abaixo, e esta aflição faz com que muitas crianças, à conta de não experimentarem tantas vezes de uma forma natural as emoções, vivam num ai Jesus, como se no final de contas, pensam os pais mal, que o ideal seria as crianças controlarem as emoções. Aliás, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, às vezes as pessoas pensam isso dos psicólogos, que eu acho que é uma delícia, quase como quem diz, não, como eles põem legendas nisto tudo, as outras pessoas ficam tristes, eles não, obviamente. As outras pessoas irritam-se, eles nunca, como é óbvio. Como se, no fundo, o topo de gama da natureza humana fosse domesticarmos aquilo que sentimos, quando é exatamente o contrário. O topo de gama da natureza humana, que as crianças não fazem tantas vezes quanto deviam, é o quê? É sentirmos estas emoções, darmos-lhe um nome, dar um jeitaço, dar-lhe um nome, porque de repente não é um furor de taquicardia que passa por nós, tem um nome. Eu estou simplesmente triste. Peço desculpa, uma coisa assim, para experimentarem isso e para reagirem a isso. Porque, de facto, o truque em relação a cada emoção não é ignorá-la, não é legendá-la no registro do género, eu agora vou dominá-la. Não. É já agora perceber porque ela existe. Eu até há 10 minutos estava muito bem, entrei aqui em casa, vi o olhar da minha avó mais ou menos tristonho e eu sem perceber porque eu fiquei triste e já não sei sair desta tristeza, ajuda-me a perceber porque é que eu cheguei lá. Às vezes é só isto. E aquilo que nós devíamos fazer nestas circunstâncias era ajudarmos a pôr legendas. Olha, se calhar tu ficaste assim, porque de repente sentiste que a avó estava cansada, triste, preocupada, seja lá o que for, e tu de repente ficaste
preso àquele olhar, como se não fosses capaz de sair dele. Ei, vamos lá tentar perceber, junto da avó, se ela está realmente triste, ou se já está só irritada por alguma coisa, ou simplesmente cansada. Porque, na verdade, quando nós ficamos cansados, não ficamos as pessoas mais apelativas do mundo. E, portanto, eu percebo que quando as crianças chegam à escola, elas não tenham nem uma gramática, nem um dicionário de emoções como deviam ter, em circunstâncias normais, digo eu. E nessas circunstâncias é natural que as crianças, quando chegam à escola, perante algumas emoções que a escola, como sítio vivíssimo, lhes traz, fiquem meias embaraçadas. Umas encolhem-se todas sem saber o que hão de fazer, as outras fogem para a frente, num registro mais ou menos impulsivo, e os professores ficam ali no meio campo, sem saber muito bem como é que hão de deitar mão a tudo isto. E, portanto, se me derem licença, nós vamos pegar nas emoções, uma a uma, com toda a calma, vamos lhe dar um nome, se calhar até podemos traduzir isso numa imagem, se preferirem, e a seguir vamos tentar perceber o que é que se faz com isto, porque se nós percebermos melhor, o mundo fica de facto mais fácil. Há pouco eu estava-vos a chamar a atenção de uma emoção. Vamos começar por ela, já falámos dela, que tem a ver com a raiva. Todas as crianças saudáveis, eu disse saudáveis, sublinhe em amarelo, por favor, têm raiva. Ou seja, quanto mais é a nossa ligação com a vida, quanto maior nós temos capacidade de pôr paixão na vida, mais raiva somos capazes de ter. A raiva faz muito bem à saúde. Por estranho que pareçam, nas vossas experiências de todos os dias, sabem isso. A raiva é só o melhor ansiolítico e o melhor antidepressivo do mundo. E, portanto, quando nós temos um excesso de raiva, dir-me-ão assim, mas esgotamos ou não esgotamos as cotas de parvoíce nessa altura? Quer dizer, às vezes esgotamos várias vezes, mas é como se nós vomitássemos esta revolta para fora. É uma coisa magnífica. A contrapartida da raiva é o amor, que é quando nós fazemos uma birra para dentro. E, portanto, quando nós pomos a raiva cá para fora, nem que seja através de uma birra, bom, é muito saudável. É saudável porque nós estamos a vomitar o mal-estar. Eu não estou a dizer, porque é esse o equívoco que às vezes podem ter em relação às minhas palavras, eu não estou a dizer, como se diz muitas vezes aos pais, muito mal, muitas vezes por colegas meus, eu fico triste até com isso. Não estamos a dizer, pronto, aplauda a raiva do seu filho, dê-lhe muitos beijos e diga eu amo-te muito, porque eles, bom, uma raiva significa dar-lhes uma canelada com toda a força. E, portanto, quando a pessoa, em linguagem futebolística, entra a pé juntos diretamente às canelas, só porque está zangada com o mundo, é um bocado absurdo. A determinada altura, a mãe, o pai ou o professor dizer obrigado por me dares o privilégio de pôr a raiva para cima de mim. Eu compreendo que nós coloquemos a raiva em cima das pessoas mais seguras da nossa vida. Todos fazemos isso. Às vezes andamos a contar até 100, desculpem a vulgaridade, para não nos passarmos com os outros. E depois chegamos a casa e alguém diz assim, olha, podias ter arrumado o casaco no guarda-fato, e nós, a pretexto de nada, ficamos parvos. E, portanto, as crianças são exatamente iguais a nós, felizmente. E, portanto, esta raiva faz bem. Notem, eu não estou a dizer ignorem-na. Por favor, nunca. Aquela ideia de ficar para aí a chorar até de cansar, proibido. Nem estou a dizer agora vai para o quarto pensar naquilo que fizeste, porque à escala do crime económico significa dizer a alguém especialista em crimes económicos que vá para bora pensar nas coisas que fez, porque no quarto de uma criança é o sítio melhor dos paraísos fiscais do mundo, onde se pode, acima de tudo, brincar, portanto não é por aí. Os pais e os professores estão autorizadíssimos a chocarem de frente com a raiva de uma criança, zangarem-se com elas nessas circunstâncias, e zangarem-se não é serem autoritários ou tirânicos, é chocarem de frente. É dizerem assim, olha, eu percebo que estejas zangado com o mundo, mas vamos pôr aqui um limite, porque há linhas que não se podem ultrapassar, e quando nós chocamos de frente, não precisamos de explicar mais nada. Estamos a dizer às crianças, olha, tu não podes ir até onde imaginas. Estamos a obrigá-las a manifestar a raiva com
os princípios e as regras da boa educação que a mãe, os pais, as escolas, os professores entendem que as crianças têm que ter. O truque é que elas aprendam a transformar a raiva em agressividade. Vejam como a sabedoria humana é fantástica, que é, basicamente, pegarem numa reação que alguém desencadeia nelas, porque, notem, a raiva é sempre desencadeada por alguma coisa que nos acontece, ou por alguém que se atravessa na nossa vida e decide embirrar connosco. Quantas vezes nós não experimentamos isso? E, ao percebermos porque ela existe, e depois de nós vivermos com ela, sermos capazes de pôr legendas e transformarmos isso em agressividade. Falamos disso. A minha vontade era apertar-lhe o pescoço. E quando às vezes nós temos um desabafo desses, já transformarmos isto tudo, manifestamos a grande vitalidade que todos nós temos de regenerar quando é preciso. O truque é que as crianças aprendam a ser agressivas com lealdade e com maneiras. Ora, se nós não lhes damos a oportunidade de elas manifestarem a raiva, e se nós não chocamos de frente sempre que isso acontece, como é que elas depois chegam lá? Não chegam. E tantas vezes não chegam que eu fico muito triste quando olho para alguns debates parlamentares na Assembleia da República, em que vejo os deputados aos berros, a baterem nas mesas, a fazerem comentários mal educados uns em relação aos outros, e eu penso assim, pronto, mais uma criança que não andou à bulha tantas vezes quanto devia ter andado e agora está aqui na Assembleia da República a manifestar maus comportamentos sem que ninguém lhe diga, olha, há limites de acordo. Vamos à surpresa. É outra emoção básica. Todos os animais, todos, têm esta capacidade de se surpreenderem. E, portanto, quando eu às vezes vejo um professor a dizer assim, bom, ele distrai-se como uma mosca, eu fico muito contente com aquela criança. Porque as crianças saudáveis distraem-se com as coisas mais atentas que têm à disposição. Significa que naquela altura a mosca era muito mais sedutora do que, sei lá, uma operação matemática que o professor estava a tentar dizer. Não vem daí mal ao mundo. As crianças saudáveis são, porque são saudáveis, cabeças no ar. Elas precisam de ter a cabeça no ar e os pés na terra, para que depois façam a ligação a isto tudo. A surpresa é uma coisa absolutamente magnífica. Elas abrem os olhos, abrem a boca muitas vezes, ficam super atentas em relação àquilo que se está a passar, porque de repente o mundo trouxe-lhes uma novidade. E quando lhes trouxe uma novidade, bom, as crianças reagem como se dissessem assim, pai, mãe, professora, esperem aí que eu vou aqui ao departamento do lado tentar perceber que novidade é esta, nem que seja qualquer coisa do seu dia-a-dia que parece mais ou menos supérflua, mas que todavia lhe traz, bom, um conjunto de desafios que ela precisa de perceber e que obviamente, ela não pode de forma nenhuma ignorar. E portanto a surpresa, o espanto, é própria, bom, de todos nós. Eu ia dizer das crianças e depois, como devem ter dado conta, enfim, tentei reequilibrar-me para dizer de todos nós. Mas porquê é que eu ia dizer das crianças? Porque eu acho que nós, as pessoas crescidas, pais e professores, andamos tão, como se diz às vezes nas provas de todo o terreno, tão atascados em tantas porcariazinhas insignificantes que de repente parece que o mundo já não tem surpresa nem reações de espanto para nós. E nessas circunstâncias não é porque nós já saibamos tudo. Nunca sabemos tudo. Significa que andamos tão distraídos, muito mais do que as crianças com déficits de atenção que nós passamos a vida a dizer que existem, sim, bom, às paletes. Bom, andamos tão distraídos com coisas supérfluas que não damos conta às novidades, às vezes às pessoas bonitas que se atravessam à nossa frente, como as crianças acabam por fazer exatamente ao contrário. As crianças estão sempre atentas ao novo, atentas, olham, às vezes fazem de conta que estão distraídas, olham outra vez e tentam perceber, e nessas circunstâncias elas estão cá, mas às vezes não estão cá. E é muito importante que um professor, nestas circunstâncias, não se zangue logo. Às vezes tem de perceber, bom, que surpresa é essa?
Imaginem agora que uma criança é capaz de verbalizar esta surpresa junto dos colegas e de repente a sua surpresa passa a ser a surpresa dos colegas também. E de repente aquilo que parecia um obstáculo, uma chatice a um momento expositivo de um professor, de repente é uma oportunidade incrível das pessoas conversarem umas com as outras. Bom, e de facto, nós às vezes andamos a pôr pó de arroz naquilo que sentimos de uma forma que não é razoável. Vamos à tristeza. Bom, a tristeza continua a ser uma emoção básica. Bom, os animais ficam tristes, como sabem. Nós podemos ter um pintacilgo que canta, 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 e nós levámo-lo para uma outra casa que nós temos, nem que seja nas férias, e de repente reparamos que ele se recusa a cantar. Bom, os animais ficam tristes. E quando ficam tristes e não verbalizam, notem bem, somatizam mais facilmente do que nós, porque não verbalizam. Nós temos esta capacidade de pôr legendas, nomes, pensar, discorrer, e quando nós o fazemos, adoecemos menos. Por isso as mulheres são sempre muito mais saudáveis que os homens, porque os homens são muito mais mal educados e são educados para conter as coisas, não falar delas, fazerem de conta que são uau, de betão, e conseguem gerir tudo sem pôr os sentimentos cá por fora. Portanto, a tristeza faz parte da vida de uma criança. Quanto mais uma criança é bem educada e tem pais saudáveis, mais é capaz de estar triste. Vejam bem como é. Porquê? Porque tem uma sensibilidade muito mais educada, portanto, pensa com o nariz, sente as pessoas à distância, percebe-as muitíssimo antes de conseguir pôr uma palavra naquilo. As crianças sentem muitas particularidades das pessoas quando têm 2 ou 3 anos ou menos, mas só passados 20 anos é que são capazes de pegar naquele episódio e dar-lhe um nome. Portanto, fica lá, não vale a pena nós imaginarmos que as coisas passam pelas crianças, elas andam distraídas e não percebem nada, porque nada é assim. Elas ficam tristes quando sentem a história da avó que tinha o olhar mais ou menos cansado ou estava mais ou menos zangada, ficam tristes com isso. Ficam tristes quando são ignoradas, por isso é que não tem graça às vezes terem um irmão, porque de repente entra toda a gente lá por casa, dizem olá a uma criança que era o reizinho até essa altura e ficam centrados no bebê e uma criança sente-se deste tamaninho. Ficam tristes quando um professor não consegue ser igualzinho em termos de justiça para todos, ou às vezes parece ter um menino querido em prejuízo dos outros todos. As crianças ficam tristes e, portanto, elas são muito sensíveis. Quando ficam tristes, não têm como não manifestar. Às vezes estão lá, mas não estão lá. Às vezes parecem estar muito certinhas, que é aquilo que mais me preocupa. Às vezes eu fico tão preocupado quando as pessoas me dizem, olha, é super bem comportado, nunca passa dos limites, etc. Eu fico louco, os sensores a acender e a apagar, a pensar assim, oh meu Deus, uma criança certinha é sempre uma criança um bocadinho deprimida. Eu gosto mais quando as crianças às vezes são irreverentes, às vezes pisam ali o risco da insolência para perceber até que ponto é que um professor tem jogo de cintura para as ir buscar. E, portanto, as crianças ficam tristes. E não é... Os pais às vezes reagem como não. Então isso significa que sou má mãe ou mau pai? Não, significa que são ótimos pais, mas que, obviamente, estas crianças não são, enfim, de betão e precisam de manifestar aquilo que sentem. Porque quando nós estamos tristes, sentimos as pessoas mais desamparadas do mundo e precisamos de ter alguém que diga olha, anda para aqui para o pé de mim que isto passa. Às vezes não precisamos de perguntar porquê que tu estás triste, estragamos tudo quando é assim. Olha, anda para aqui para o pé do professor ou da professora, vamos ali os dois dar uma volta durante 5 minutos, falamos de tudo e de nada e de repente aquela tristeza foi-se embora. Porquê? Porque eu me sentia a pessoa mais desamparada do mundo e percebi que aquela pessoa, o professor, não se assustou com a minha tristeza e de uma forma hábil disse-me, olha, estou aqui para ti, independentemente de haver aqui os outros colegas teus, eu estou aqui sobretudo para ti, e aqueles 5 minutos fazem uma diferença absolutamente fora do lugar. Às vezes há muitos pais que fazem tudo ao contrário, na ânsia de ajudar. Dão a entender a uma criança que não pode estar triste porque eles ficam tristes também. É virar tudo ao contrário.
É como se as crianças fossem responsáveis pela tristeza dos pais, quando, em boa verdade, devia ser o contrário. E, portanto, sim, ficam tristes, precisam de manifestar essa tristeza. Às vezes a mãe e o pai andam ali zangados um com o outro e elas precisam de dizer: oh, tirem-me deste filme, vá lá, ajudem-me, façam alguma coisa. E, portanto, sim, muitas vezes manifestam na escola, e quantas vezes um professor é absolutamente notável, porque é o confidente de uma criança, confidências que as crianças fazem muito mais ao professor do que muitas vezes aos pais. Da alegria não vale a pena falar muito, como devem imaginar, porque a alegria é muito apetitosa, aparentemente é uma emoção boa, nós ficamos com os músculos da cara todos muito mais distendidos, mostramos os caninos, que ainda por cima para os outros animais são qualquer coisa de poderoso, desinibimos-nos, abrimos-nos aos outros, que coisa boa, mas cuidado, alegria e euforia são coisas diferentes. A euforia é uma coisa muito solitária, muito individual, muito catártica. É quase como se nós andássemos ali a fazer panela de pressão e depois, a pretexto de uma alegria, fôssemos ali tipo vendaval e não parássemos sequer. A alegria não, é uma experiência de encontro. É aquilo que nós fazemos quando o nosso clube ganha, quando de repente nos dão um presente de que nós gostamos muito. E vejam, às vezes nós damos um presente a alguém e perguntamos: gostaste? E nem vale a pena perguntar. Basta olharmos para a pessoa de quem gostamos, porque ela tem escrito na testa: sim, gostei. Bom, estou a fazer um esforço para gostar, mas esta foi completamente ao lado. A alegria é uma emoção que dá um jeitaço, uma emoção básica, que nos aproxima uns aos outros e que obviamente nos torna a todos muito mais próximos. E depois temos o embaraço. O embaraço. Estão a ver? O embaraço é como quando ficamos no meio da ponte. Uma parte de nós diz avança, a outra parte de nós diz: olha lá, onde é que te estás a meter? E ficamos ali num registro vou, não vou, numa certa ambivalência. Quando ficamos embaraçados, ficamos todos um bocadinho burros. Todos. Porque depois queremos dizer as coisas mais inteligentes de que somos capazes e sai tudo ao contrário. Nós sabemos isso melhor quando temos uma namorada ou um namorado que nós queremos impressionar, e quando queremos dizer uma coisa muito inteligente, depois, quando nos recordamos daquilo que dissemos, pensamos: uau, o que eu ganhava se estivesse calado. O embaraço faz parte da perplexidade. E uma criança fica mais ou menos perplexa, não percebe o que é que se está a passar, não percebe muito bem o que é que lhe estão a pedir e, portanto, fica ali. E agora, às vezes as crianças embaraçadas são descritas na escola como crianças tímidas, como se isso fosse um defeito de fabrico. Não é nada. As crianças só são tímidas quando não têm ninguém que pegue no embaraço pela mão e diga assim: olha, aqui, vamos dar aqui um jeito nisto, que nós resolvemos já este embaraço. E o embaraço vem muitas vezes colado à vergonha, que é outra, obviamente, outra emoção que faz parte de todos nós, de todos nós. As crianças, quanto mais sensíveis são, mais são sensíveis à vergonha. Têm uma delicadeza na maneira como leem o seu amor próprio, mesmo em termos corporais. Vejam aquilo que se passa com as pessoas da terceira idade, quando às vezes dizem assim: olha, mas porquê é que não põe um fato de banho e não vai até à piscina? E às vezes elas dizem: porque não... Bom, às vezes elas não vão porque têm vergonha do corpo. E é legítimo que tenham vergonha do corpo. E, portanto, as crianças, vejam os vossos adolescentes lá na escola, muitas vezes têm uma vergonha tremenda de corpo. Os adolescentes manifestam muita vergonha de uma forma muito engraçada, porque às vezes demoram 2 horas a despentearem-se, que é uma coisa que dá muito mais trabalho do que pentearem-se, para se esconderem debaixo dos cabelos. Nessas circunstâncias, em vez de falarem, murmuram. É uma coisa que às vezes ninguém percebe. Não são nada simpáticos, nem nada apetitosos a uma relação, mas é porque estão tão assustados que na t-shirt devia ter qualquer coisa do género: por isso sai da minha vida, afasta-te para lá. São agrestes quando ficam envergonhados, mas eles querem muito
ser iguais aos outros. Sentem-se feios, às vezes sentem-se feios por dentro e por fora, não se sentem capazes de ser apelativos, às vezes engasgam-se todos. E então, quando um professor diz assim, olha, agora vem aqui ao quadro, não, por favor, quando for assim, avisem-no antes, uma espécie de cumplicidade a dois, olha, vou-te levar ali ao quadro, que é para depois nós sermos capazes de resolver uma dificuldade. E se nós fizermos isto com delicadeza, a vergonha dá um salto significativo. Todos os adolescentes passam por períodos de maior vergonha, ou as crianças quando são mais inibidas, porque são tão protegidas, tão protegidas, tão protegidas, tão protegidas, que de repente não são propriamente o melhor relações públicas quando se trata de estarem com estranhos. Às vezes são mesmo agrestes. E, portanto, sim, precisam de um pai, de uma mãe ou de um professor e de uma professora que, com delicadeza, numa relação a dois, tragam, não é porque é que tu estás com vergonha. Que diabo, um professor tem um jogo de cintura magnífico para perceber porque é que uma criança está com vergonha. Mais vale pôr um palpite. Pode ser que eu esteja muito enganado, mas é por isso, não é? E de repente dissertar 5 minutos sobre aquilo e cria-se ali uma cumplicidade tão grande que de grau a degrau aquilo dissipa tudo. Agora, há adolescentes que são miúdos ótimos, até aos 12, 13, e depois o corpo começa ali aos solavancos, a cabeça nem se fala, e os 14, 15 e 16, eles tornam-se agrestes, tornam-se muito difíceis de perceber. Bom, e às vezes são esses os que são mais facilmente alvo de bullying, como se deve imaginar, porque os outros puxam por eles, metem-se com eles e eles cada vez ficam mais aflitos. Depois temos o desprezo. Todos nós somos capazes de manifestar desprezo, não há como não. Quando é que nós fazemos isso? Quando ficamos um bocadinho assustados por uma determinada pessoa, magoados, porque ela foi arrogante, por exemplo, para nós, e nós pomos uma atitude meio altiva, olhamos-la de cima, se repararem, às vezes não olhamos nos olhos, olhamos-la pelo canto do olho, como se estivéssemos por cima, e a pessoa, nessas circunstâncias, sabe perfeitamente que nós estamos à beira de um ataque de nervos e aflitos. A melhor maneira de nós enfrentarmos alguém que está a ser um bocadinho agreste é fazermos um grande plano, como se faz na televisão, olhar bem para dentro dos olhos dessa pessoa, porque de repente vão ver que depois acontece como a história dos Dráculas, quando não são capazes de se ver ao espelho, assustam-se todos e são eles que fogem. Mas quando estas crianças estão numa aula e dão um professor ao desprezo, é porque, no fundo, estão ali a lutar com medo da situação, com medo de um professor. Não estou a dizer, mais uma vez, ponham panos de água quente. Não. O desprezo magoa. E um professor não está ali para ser magoado. Mas pode chamar perfeitamente esse aluno no final da aula e dizer assim, olha, vamos ter que criar aqui uma maneira de nos entendermos. Eu acho que tu estás assim por causa disto, mas agora vais combinar que da próxima vez não podes reagir de uma maneira destas para comigo, porque senão está tudo entornado neste caldo que acaba por ser mal. Bom, e depois temos o medo. E o medo é uma emoção absolutamente indispensável para a nossa vida. Eu costumo sempre dizer que quando nós estamos habituados a ter um bebê que é muito sossegadinho e ele começa a gatinhar e a sair e a explorar, a seguir deita as mãos aos armários dos cristais, dos detergentes e outras coisas do género, e precisa, ao contrário do que às vezes os pais imaginam, precisa de ter a mãe ou o pai a dizer assim, olha, não se mexe aí, como um ar zangado, de preferência, para que o medo sinalize, o medo é um bocadinho como um código da estrada, para que o medo do não, daquele não, um bocadinho áspero, dos pais, sinalize aquilo que ele pode e não pode fazer para a sua proteção. E, portanto, os medos nunca são racionais, no sentido de nós sermos capazes de especificar exatamente, milimetricamente, porque é que temos medo. Os medos são um bocadinho irracionais, mas são muito sábios, porque têm sempre a ver com situações anteriores a que nós fomos expostos. Eu conheço professores que ainda hoje, quando se trata de fazerem trocos, ficam muito embaraçados se é capaz de fazer, não serei, porque tiveram um professor que, quando lhes ensinou a matemática,
os expôs a tamanhas humilhações que de repente bloqueiam não porque não sejam capazes, é porque têm medo de voltar a passar por situações semelhantes em relação àqueles que sofreram. Muitas crianças nas escolas são assim mesmo. Uma criança, quando se trata de ser hábil, nem que seja em educação física, mostra que tem inteligência para tudo. Muitas vezes ela assume que não é boa a português, quando aquilo que ela está a dizer é: eu tenho medo de não ser tão bom a português quanto sou a educação física. E, para fugir do medo, eu utilizo esta ideia, muito própria dos adolescentes. Há coisas mais importantes do que outras. A melhor maneira de ficar preso ao medo é fugir dele. Um professor não pode permitir uma coisa destas e, portanto, precisa de esmiuçar, de esquefunchar, de andar ali a perceber como é que ele chegou àquele medo para que depois, bom, isto seja de facto ultrapassado. Todos nós temos medo. Todos. E por isso é que eu às vezes fico zangado com algumas pessoas quando dizem: bom, este ano é muito sério porque é um ano de exame, e quase como se os professores, sem se darem conta, estivessem a dizer permanentemente aos alunos: tenham medo do exame, tenham medo do exame, tenham medo do exame, tenham medo do exame. E depois às vezes os alunos chegam lá e bloqueiam. E as pessoas dizem: mas porquê é que tu bloqueaste? Porque os pais, os professores, as escolas... Medo. E o exame é só uma prova de aflição como outra coisa qualquer. E, portanto, nós somos muito importantes a tirar os medos. Os pais e os professores são, de facto, quem melhor protege do medo. Desde que não fiquem assustados com os medos das crianças e dos adolescentes. Mas já agora era muito importante que não fossem eles os promotores do medo. Porque senão, quando uma criança vive, notem bem só este pormenor, com os pais e as escolas e exigirem resultados, elas ficam com medo de falhar. E é este medo de falhar que é trazido por nós chamamos uma baixa autoestima. Como se de repente houvesse uma epidemia atípica de baixa autoestima que na verdade é trazida por nós. E, portanto, os medos sim são muito importantes, precisamos de perceber muito bem porque é que eles existem. Não digam nunca: não precisas de ter medo, porque é quase meio caminho andado para eles ficarem com mais medo, porque não o podem ignorar. E é como se a pessoa crescida que tem ali ao lado que lhes esteja a dizer: olha, não lá, passa lá por cima disso. Tomaria uma criança fazer isso, mas aquela pessoa muito importante, um professor então, pode ser quem melhor dá a mão aos medos das crianças. A vossa experiência é feita de exemplos desses, em que pegaram nos medos e nas dificuldades de uma criança e ela passou de uma espécie de ódio de estimação, a geometria descritiva, para uma paixão sem limite. E quem diz geometria descritiva há tantas outras coisas e, portanto, sim, tentem perceber porque é que o medo existe, não se ponham a espantar os medos, tentem trazer os medos até vós, porque depois de cada vez que mais uma vez lá pomos a legenda e elas percebem que têm um professor com mãos para não fugir daquilo que as assusta, a seguir, aquilo que parecia um obstáculo é uma porta que se abre e o resultado sabem de todos os anos que foram professores. As emoções fazem, de facto, isto tudo. Fazem isto tudo 24 horas por dia. Nós temos, desculpem a vulgaridade, carradas de emoções durante uma hora. Nós estamos sempre a mexer muito bem nelas, mas há sempre uma que sai fora do sítio, não há problema nenhum. O truque, volto a dizer-vos, não é andarmos aqui a limpar emoções, coisa nenhuma. O truque é nós sermos tão espontâneos como somos capazes de ser e, em vez de andarmos a censurar, a reprimir, a tentar domesticar as emoções, sermos capazes de lhes pôr um nome, de as experimentar, de experimentarmos várias vezes. Quanto mais as experimentarmos, menos ficamos em pânico. Se os vossos alunos muitas vezes estão em pânico diante das emoções, significa o quê? Que são de porcelana, que ainda não foram ao choque tantas vezes quanto deviam em relação a estas emoções todas, e por mais inteligentes que eles sejam, crianças de porcelana não são crianças tão saudáveis como podiam ser. Eu acho que nós podíamos ficar aqui muito mais tempo a falar de emoções, como devem imaginar, mas depois a educação zangava-se comigo e não me convidava outras vezes, isso não pode ser. Mas eles pediram para eu chamar a atenção para um ateliê de emoções que a lei disponibiliza para os professores e que as pessoas da lei de educação que visitam as escolas
mais tarde ou mais cedo, hão de vos dizer, olha, nós temos isto que pode ser muito importante para vós, eu acho que pode ser, de facto, importante para vós. E, portanto, se pegarem nesta nossa conversa e se pegarem naquele ateliê de emoções que a educação tem ao vosso dispor, quem sabe se as coisas não ficam mais fáceis de lidar, de gerir, de perceber, até de se perceberem melhor e de tornarem um momento educativo um momento mais divertido. Atenção, as emoções são as especiarias da vida e, portanto, não vale a pena terem a ideia de que crianças sem emoções são crianças saudáveis. Não é possível, como eu vos disse, mas são elas que dão o paladar à vida. Portanto, era o que faltava, que nós andássemos a fugir delas. Temos mais a perceber para que é que elas servem. Um abraço e até breve. Lei Educação. Um ponto de encontro.